Olá pessoal, gente, essa aula será destinada à produção de uma redação a partir do zero. Folhinha em branco, nada copiado, vamos tentar escrever uma redação seguindo aquele modelo do Enem. Introdução com tese, desenvolvimento para estender essa tese e conclusão com proposta de intervenção. Obviamente que, como eu não vou copiar nada de lugar algum, vocês vão perceber durante a produção do rascunho, que vai ser transformado em texto final, alguns erros de digitação, problemas de pontuação, problemas de regência, paralelismo, e aí vocês vão perceber esse erro antes de mim. Mas desde já eu já digo, tenha um pouquinho de paciência, porque na finalização de cada parágrafo eu vou fazer as correções necessárias. A minha ideia nessa aula não é fazer um texto perfeito do zero, é mostrar como é que uma redação nasce e como é que ela é ajustada no decorrer do texto, para que você sinta a mesma sensação quando estiver fazendo o seu rascunho lá no Enem, certo? Outra coisa, durante a produção do texto eu foco muito na digitação, então é possível que você também não perceba na câmera que vai acompanhar o texto a última linha de vez em quando sendo produzida, porque no momento em que eu digito, eu não costumo acompanhar, não costumo visualizar a segunda câmera que vai mostrar o texto. Então, tenham paciência com isso aí também. Vou produzindo o texto, costumo falar em voz alta, você não vai perder o raciocínio daquilo que está sendo digitado, certo? Em relação à edição desse vídeo, eu vou procurar editar o menos possível, porque se eu for editar cada vez que eu errar uma palavra ou errar uma digitação, esse vídeo aí teria 6 horas de edição e seria impossível tanta coisa, certo? Então é isso, vamos lá e tomara que fique um texto muito bom, né? Muito bem, pessoal, então, levando em conta essas observações, a gente agora vai produzir a nossa dissertação do Enem, com o tema aí gordofobia e o culto ao padrão, ao corpo padrão. Pensando na redação do Enem, eu vou começar por aquela estratégia da citação de alguma frase conhecida, de alguma pessoa famosa, para que isso aí me dê um norteamento, para que mais à frente eu ponha a minha tese. Então, vou começar dizendo o seguinte: ainda nos anos 90, Roberto Carlos escreveu uma música em que mencionava que ninguém precisa ser magra para ser formosa. Magro, né? Eu vou tirar as aspas porque a música lá está no feminino. Aqui eu vou colocar em um contexto geral, certo? Muito bem. Diante da realidade, no mundo globalizado, percebemos que as palavras do artista não faz jus ao que acontece. Gente, o que é que acontece? Veja que essa próxima afirmação vai ser simplesmente a organização da minha tese. Lembrando que tudo que precisar ser alterado no texto, eu vou fazer isso ao final. Isso aqui ainda é um rascunho. Então, o que é que acontece? As palavras do artista não faz jus ao que acontece. Um mundo dividido entre aqueles que buscam um corpo ideal e aqueles duas vezes não dá certo, e os que, por alguma razão, não seguem esse padrão pré-estabelecido pela sociedade. Tal fato justifica o preconceito contra os mais gordos. Vou reduzir essa parte que ficou grande. Justifica a gordofobia, tipo de preconceito presente cada vez mais numa sociedade que prioriza as aparências. Muito bem, gente, vejam só. Aqui eu fiz a introdução do meu texto. Eu vou mostrar para vocês onde está a tese e também vocês vão entender que é por meio dessa tese que nós vamos chegar
a escrever os demais parágrafos. Então vamos lá. Ainda nos anos 90, Roberto Carlos escreveu uma música em que mencionava que ninguém precisa ser magro para ser formoso. Essa frase está voltada para as mulheres. Então, uma música em que, ao falar da beleza feminina, mencionava que ninguém precisa ser magra. Agora veja, vou colocar aqui no feminino para ser formosa. Vou colocar isto entre aspas, que ninguém precisa ser magra para ser formosa, porque esta frase está dentro da própria música do Roberto Carlos, que foi feita naquela época. Diante da realidade, no mundo globalizado, percebemos que as palavras do artista não fazem concordância verbal, não fazem jus ao que acontece. Um mundo dividido entre aqueles que buscam um corpo ideal e os que, por alguma razão, não seguem esse padrão pré-estabelecido pela sociedade. Eu posso tirar pela sociedade porque eu acho que já está bem perceptível, né? Isso aí. Tal fato justifica a gordofobia, tipo de preconceito cada vez mais presente numa sociedade que prioriza as aparências. Gente, então veja, aqui eu estou falando a minha tese. Aliás, a minha tese não começa aqui. A minha tese vai começar aqui, olha. Não fazem jus ao que acontece. O que é que acontece? Nós temos um mundo dividido entre dois tipos de pessoas. E essa divisão de pessoas que seguem um padrão de beleza e aquelas outras pessoas que não seguem, isso aí gera a gordofobia. Então eu posso dizer que a minha tese está nesse trechozinho que está destacado em preto. O que é que isso significa, professor? Que no decorrer do meu texto eu preciso a todo instante me voltar para esta tese, porque eu preciso aprofundar o conteúdo desse primeiro parágrafo, o conteúdo que eu mostrei aqui. Eu vou precisar provar para o meu leitor que realmente o mundo é dividido entre aqueles que buscam a beleza ideal, né? Busca seguir os padrões sociais de beleza, ou seja, que valorizam a aparência, o físico, e aquelas pessoas que por alguma razão não fazem isso e, portanto, são vítimas de preconceito, certo? E agora a gente vai começar o segundo parágrafo. Lembrando sempre um detalhe, vou começar um parágrafo novo, eu preciso fazer uma relação entre este parágrafo e o que eu coloquei na introdução. Isso faz parte da competência 4 do Enem. Então, vou começar dizendo o seguinte. Em primeira análise, vírgula, cabe ressaltar a incessante busca pela beleza a todo custo. Olha só, fiz uma afirmação, a primeira frase, o meu tópico frasal do parágrafo 2. Cabe ressaltar a incessante busca pela beleza a todo custo. Como é que se dá essa busca pela beleza a todo custo? A segunda frase, aquela que se segue ao tópico frasal, tem que aprofundar essa afirmação. Então eu vou dizer para vocês como é que isso ocorre. Olha só. Exercícios físicos, por vezes exagerados, uso indiscriminado de anabolizantes, né? É outro motivo. Posso colocar aqui também outra razão que leva as pessoas à busca constante, né? Regimes feitos sem acompanhamento de profissional, vírgula, tudo isso mostra como a sociedade se sacrifica pela busca de um corpo, vou colocar entre aspas, perfeito, que, por consequência, lhe proporcionaria uma melhor autoestima. Falando da autoestima, eu vou alterar esse finalzinho aqui, que por consequência, lhe proporia, o verbo propor, que vem à tona, deixa eu ajeitar aqui, tudo ao vivo, pessoal, tudo ao vivo, que vem à tona sob a justificativa da melhoria de sua autoestima. Por outro lado, vou colocar no mesmo parágrafo
os dois grupos de pessoas, porque foi isso que eu mencionei na introdução. Eu poderia fazer também, gente. Eu poderia fazer o primeiro parágrafo falando das pessoas que seguem esse padrão de beleza e um segundo parágrafo mostrando aquelas pessoas que não o seguem. Mas eu vou fazer os dois no mesmo tópico porque eu quero deixar um parágrafo específico para falar só sobre a gordofobia, certo? Então vamos lá. Por outro lado, vírgula, temos os indivíduos que... tirar vírgula aqui, por razões genéticas, vírgula, por comodismo, por que não, né? Ou simplesmente por autoaceitação, aquelas pessoas que estão de bem consigo mesmo, né? Por que não? Autoaceitação não corresponde as expectativas, vou colocar essa palavra entre aspas, né? Porque é aquilo que as pessoas esperam de todo mundo, o corpo ideal, né? As expectativas de muitos que valorizam apenas a aparência, está singular porque é um substantivo abstrato, a aparência, vírgula. Desse modo, vírgula novamente, são justamente estes os que mais sofrem com a gordofobia, que sofrem de gordofobia, né? Que sofrem de gordofobia. Como é que essas pessoas sofrem de gordofobia? Piadas constantes levam a um falso julgamento de que as pessoas acima do peso eu vou fazer novamente uma troca nessa parte aqui, certo? Vou fazer aqui uma troca. São justamente esses que mais sofrem de gordofobia. Vou repetir. Piadas frequentes, insultos gratuitos nos levam a concordar que os padrões de beleza ditam quem merece ou não ser respeitado na sociedade. Muito bem, não sei se ficou muito bom, mas eu vou ler aqui com vocês. Vamos voltar, pronto. Eu vou ler desde o começo, certo? Então vamos lá. Gordofobia e o culto ao corpo padrão. Ainda nos anos 90, Roberto Carlos escreveu uma música em que, ao falar da beleza feminina, mencionava que ninguém precisa ser magra para ser formosa. Diante da realidade, no mundo globalizado, percebemos que as palavras do artista não fazem jus ao que acontece. Um mundo dividido entre aqueles que buscam um corpo ideal e os que por alguma razão não seguem esse padrão pré-estabelecido. Tal fato justifica a gordofobia, tipo de preconceito presente cada vez mais presente, não dá certo. Olha só, presente cada vez mais numa sociedade que prioriza as aparências. Em primeira análise, cabe ressaltar a incessante busca pela beleza a todo custo, exercícios físicos por vezes exagerados, uso indiscriminado de anabolizantes, regimes feitos sem acompanhamento de profissional. Tudo isso mostra como a sociedade se sacrifica pela busca de um corpo perfeito, que vem à tona sob a justificativa da melhoria de sua autoestima. Por outro lado, temos os indivíduos que, por razões genéticas, por comodismo ou simplesmente por autoaceitação, não correspondem, plural, gente, às expectativas de muitos que valorizam apenas a aparência. Desse modo, são justamente estes os que mais sofrem de gordofobia. Piadas frequentes e insultos gratuitos nos levam, botando aqui o S, botando aqui o L, nos leva a concordar que os padrões de beleza ditam quem merece ou não ser respeitado na sociedade. Agora, gente, vejam, até agora eu falei sobre os dois tipos de pessoas que existem no mundo, levando em conta padrões de beleza, certo? Então, existem aquelas pessoas, que foi que eu coloquei nesse segundo parágrafo, existem aquelas pessoas que seguem esses padrões de beleza e são justamente esses os que mais criticam aqueles que não seguem. Então, o padrão de beleza determina o preconceito, ok? Nesse terceiro parágrafo, eu não sei o que eu vou colocar, o que é que eu faço? Vou precisar aqui recorrer à minha tese. E a minha tese diz o seguinte:
um mundo dividido, já falei sobre isso. Tal fato justifica a gordofobia presente, tipo de preconceito presente cada vez mais. Então eu vou falar um pouquinho mais agora sobre a gordofobia e vou fazer isso colocando aqui que essa gordofobia ela existe não apenas no público adulto. Isso aí já é uma coisa que é trazida, isso é algo trazido desde a infância, certo? Então, para começar esse parágrafo, eu posso dizer o seguinte: desde a primeira infância, as crianças são influenciadas pela mídia ao consumo exagerado de alimentos e pela mídia. Tanto eles são influenciados de que forma? Tanto ao consumo exagerado de alimentos quanto pelos padrões de comportamento voltados ao comodismo. Por exemplo, através do uso de celulares ou jogos eletrônicos que os fazem ficar horas sentados. Eu falei sobre a prática de exercício físico sem, portanto, praticarem exercícios físicos. Se não ficou muito bem, já a gente resolve isso aqui, certo? Agora vejam, fiz uma afirmação, né? Eu fiz uma afirmação dizendo que a criança sofre desde os primeiros anos. Agora, e aqui eu coloquei os motivos. Agora, qual a consequência disso? Consequentemente, elas são as primeiras. Deixa eu ver se elas, para se referir às crianças, não vai ter problema, pessoal. Elas são as primeiras. Crianças eu coloquei lá em cima. Não, dá certo. Elas são as primeiras a sofrerem com a gordofobia, praticada inclusive por outras crianças. Não vai dar certo. Por outros. Só se eu tirar crianças aqui. Não. Por outros. Por seus amigos. Amigos de escola. Desde então, essa prática, uma vez constante e sem intervenção. Eu vou parar de me preocupar tanto com a correção digital da digitação agora, certo? Sem intervenção, perdi o raciocínio. Desde então, essa prática, uma vez constante e sem intervenção de um adulto, pode levá-las, olha só a colocação da coesão sequencial, pode levá-las a se tornarem adultos frustrados ou mesmo violentos. Vou colocar frustrados, deprimidos ou mesmo violentos. Quando eu coloquei pode levar, gente, eu não estou colocando que isso é certeza. Alguma criança pode, com o passar do tempo, lidar muito bem com esse tipo de crítica, mas há uma tendência de que elas possam levar para a vida toda a algum ressentimento desde a infância por serem vítimas de preconceito, certo? Muito bem. Vou ler esse parágrafo. Desde a primeira infância, as crianças são influenciadas pela mídia, tanto ao consumo exagerado de alimentos, como aos padrões. Eu vou tirar o pelos e vou colocar o aos, porque não está acontecendo aqui uma concordância com o termo anterior, certo? Olha só, tanto ao consumo quanto aos padrões de comportamento voltados ao comodismo. Ponto, vou botar um ponto, porque essa frase já está grande. Por exemplo, através do uso de celulares ou jogos eletrônicos. E quando eu coloquei o ponto, eu quebrei o ritmo do texto aqui. Então, vou ajeitar isso aqui. Deixe-me ver o que é que eu faço. Por exemplo, através do uso de celulares ou jogos eletrônicos, vou tirar através do. Por exemplo, o uso de celulares, transformei num sujeito. O uso de celulares ou jogos eletrônicos os fazem ficar sentados muitas horas por dia, sem, portanto, tirar vírgula, praticarem exercícios físicos. Consequentemente,
Elas, as crianças, né, são as primeiras a sofrerem com a gordofobia, praticada inclusive por seus amigos de escola. Desde então, essa prática, uma vez constante e sem intervenção de um adulto, pode levá-los a se tornarem adultos frustrados, deprimidos ou mesmo violentos. Tal fato implica a necessidade de medidas urgentes para combater essa prática de bullying ainda na infância. Eu acho que eu já comecei até mesmo o direcionamento da minha conclusão. O parágrafo em que eu vou precisar especificar o fato de um modo geral e apresentar uma solução definitiva para o problema, não que seja uma solução definitiva, mas pelo menos soluções que possam ser aplicadas na prática para se resolver ou pelo menos amenizar o problema, é agora nessa conclusão, certo? Então vou começar dizendo o seguinte: diante dessa realidade, não sei se eu coloco esse parágrafo embaixo, não, vou ver como é que a gente vai sair. É necessário, vírgula, primeiramente, uma reeducação alimentar ainda na infância. Tarefa esta que cabe... Eu vou diminuir essa parte. Tarefa esta que não cabe apenas à escola. Tanto por parte da escola quanto da família. Pronto. Vou tirar essa partezinha aqui. E já vou começar aqui. O acompanhamento com nutricionista desde os primeiros anos é importante. Aos adultos cabem a proteção da lei, aplicando penas mais severas a aqueles que praticam o preconceito, sobretudo como forma de demonstrar, sobretudo com discursos de ódio. Me ocorre aqui falar um pouquinho sobre a necessidade da escola fortalecer esse pacto com a família, mas antes disso eu vou fazer o seguinte: as atividades físicas também devem ser fortalecidas, uma vez que são indispensáveis para o bem-estar. Tal prática, uma vez exercidas com frequência na infância, levam à continuidade na vida adulta. Além disso, o combate à gordofobia deve também ser fortalecida com leis mais rigorosas. Estou alterando tudo, viu, pessoal? Que praticam preconceito, sobretudo por meio de discursos de ódio. Muito bem, com leis mais rigorosas. Por exemplo, de que modo uma lei mais rigorosa poderia surtir efeito? Por exemplo, pedidos públicos de desculpas e obrigatoriedade de acompanhamento psicológico, além de multa para tal infração. Desse modo, poderemos tornar o mundo mais igualitário no que se refere à nossa percepção do próximo, valorizando muito mais sua beleza interior do que a exterior, tal qual mencionou Roberto Carlos em sua canção.
Ponto final, gente. Muito bem. Não sei se ficou bom, não sei como é que tá aqui. Agora a gente vai fazer uma leitura geral. Tenha paciência que o vídeo está ficando mais longo, mas é isso mesmo, certo? Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Na hora de editar esse vídeo, eu vou fazer uns pequenos cortes para que você tenha mais paciência até para acompanhar essa aula, certo? Vou aumentar aqui um pouquinho. Pronto, vamos lá. Redação do Enem. Gordofobia e o culto ao corpo padrão. Vamos lá. Ainda nos anos 90, Roberto Carlos escreveu uma música em que, ao falar da beleza feminina, mencionava que ninguém precisa ser magra para ser formosa. Diante de nossa realidade, vou colocar assim, achei melhor. Eu vou trocar essa parte, pessoal. Vou colocar assim, diante do atual cenário, vírgula, percebemos que as palavras do artista não fazem jus ao que acontece. Um mundo dividido entre aqueles que buscam um corpo ideal e os que, por alguma razão, não seguem esse padrão pré-estabelecido. Tal fato justifica a gordofobia, tipo de preconceito presente cada vez mais numa sociedade que prioriza as aparências. Em primeira análise, cabe ressaltar a incessante busca pela beleza a todo custo, exercícios físicos por vezes exagerados, uso indiscriminado de anabolizantes, regimes feitos sem acompanhamento de profissional. Tudo isso mostra como a sociedade se sacrifica pela busca de um corpo perfeito, que vem à tona sob a justificativa da melhoria de sua autoestima. Por outro lado, temos os indivíduos que, por razões genéticas, por comodismo ou simplesmente por autoaceitação, não correspondem às expectativas de muitos que valorizam apenas a aparência. Desse modo, são justamente estes os que mais sofrem de gordofobia. Piadas frequentes, insultos gratuitos, nos levam a concordar que os padrões de beleza ditam quem merece ou não ser respeitado na sociedade. Desde a primeira infância, as crianças são influenciadas pela mídia. Falta um elemento de coesão para ligar o parágrafo ao anterior. Calma aí, viu? Em se tratando desse complexo tema, cabe ainda ressaltar que, desde a primeira infância, as crianças são influenciadas pela mídia, tanto ao consumo exagerado de alimentos, quanto aos padrões de comportamentos voltados ao comodismo. Por exemplo, o uso de celulares ou jogos eletrônicos os fazem ficar horas sentados, muitas horas por dia, vamos tirar aqui, né? Sentados por muito tempo. Olha só, pessoal, por muito tempo, vírgula, sem, portanto, praticarem exercícios físicos. Consequentemente, elas são as primeiras a sofrerem com a gordofobia, praticada inclusive por seus amigos de escola. Eu acho que eu posso retirar esse termozinho porque já está bem óbvio, né? Gordofobia na escola. Pronto, ficou melhor. Desde então, essa prática, uma vez constante e sem intervenção de um adulto, pode levá-las a se tornarem adultos frustrados, vírgula, deprimidos ou mesmo violentos. Tal fato implica a necessidade de medidas urgentes para combater essa prática de bullying ainda na infância. Diante dessa realidade, é necessário, primeiramente, tanto por parte da escola quanto da família, vírgula, o acompanhamento com nutricionista desde os primeiros anos. O acompanhamento de crianças por nutricionistas. Vou tirar aqui, ajustar. Por nutricionistas desde os primeiros anos. As atividades físicas também devem ser fortalecidas. Tais práticas eu tenho que colocar no plural, porque eu mencionei mais de uma prática. Tais práticas, uma vez exercidas com frequência na infância, levam à continuidade na vida adulta. Além disso, o combate à gordofobia deve também ser fortalecido. O combate deve ser fortalecido, concordância nominal, com leis mais rigorosas àqueles que praticam preconceito, sobretudo com discursos de ódio. Assim, pedidos públicos de desculpas e obrigatoriedade de acompanhamento psicológico dos praticantes de gordofobia, além de multa para tal infração, são necessários, né? Ok. Desse modo, poderemos tornar o mundo mais igualitário no que se refere à nossa percepção de mundo, valorizando muito mais a sua beleza interior do que a exterior, tal qual mencionou Roberto Carlos em sua canção. Perceba que eu completei o texto fazendo uma menção novamente à minha citação da introdução. Gente, nessa aula eu me preocupei apenas com a produção do texto.
mas na aula seguinte a gente vai fazer uma análise maior sobre o esquema que eu utilizei para produzir esse texto aqui, certo? Então teremos uma outra aula em que voltaremos ao nosso texto. É isso, pessoal.